O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa Direto ao Ponto aqui pela TV Zoom, que como todos os outros que integram aqui a grade da casa, pode ser visto também através da nossa página na internet, tvzoom.com.br, através do aplicativo de celular e também através do nosso canal no YouTube. Hoje estou tendo a satisfação de gravar um programa que eu já queria ter feito há bastante tempo, incompatibilidade de agenda não permitiram antes, com o meu xará, vereador Marcinho Alves, que já está aí há 3 anos na Câmara Municipal, tem feito um trabalho de fiscalização. Evidentemente, o programa abre espaço para todos os vereadores, mas alguns não vão querer vir para cá porque o confronto não é para qualquer um, né? Tem vereadores que, chegando aqui, vão naturalmente ouvir perguntas que de repente não vão gostar, né? E outros que fazem um trabalho de fiscalização acabam vindo com maior frequência porque estão cumprindo com a obrigação, independente de concordarmos ou não, né, Marcinho, em tudo. Trata-se de uma questão de respeito quando você vê que a pessoa está agindo conforme ela acredita. E você é um dos vereadores que tem exercido o papel de fiscalização, que está sendo muito necessário, infelizmente, no governo atual, está sendo muito necessário fiscalizar. E é uma entrevista que, por causa disso, eu já queria ter feito há bastante tempo, para poder te ouvir, também te dar espaço para falar um pouquinho, lembrar um pouco esses 3 anos aí. Márcio, eu só tenho a agradecer, né? Para mim é uma honra poder participar do programa Direto ao Ponto. Realmente eu sou uma pessoa que eu sempre opto pela mídia para poder informar nossas ações, a população tem que estar a par das nossas ações e realmente são 3 anos aí de muito trabalho e a população tem que realmente acompanhar um pouco mais o cenário político porque a nossa cidade vem passando por uma situação muito difícil, né? Teve algumas ações no início do ano, de 2017, e aí, né, culminou com a vinda da Polícia Federal no final do ano, mas de lá para cá, em vez da nossa cidade ela avançar, né, com essas fiscalizações nossas, que continua até hoje, pelo contrário, o governo vem afrontando o judiciário. Então, obrigado aí por, mais uma vez, você estar fazendo esse convite para a gente estar participando desse programa tão importante. Tem bastante coisa para falar, né? 2017 foi um ano que rendeu bastante. Eu queria te perguntar, assim, depois de 3 anos de mandato, você é uma pessoa diferente do que era no final de 2016, assim? O seu conhecimento de Friburgo mudou muito, o mandato está sendo diferente do que você imaginava. Como é que passa um pouco da tua visão ampla, primeiro, antes da gente falar de fatos, o que mudou em você nesses 3 anos? Você está satisfeito com o papel do vereador? Está um pouco frustrado? Como é que é isso? Porque a gente, naturalmente, tem algumas semelhanças, né? Você denuncia lá, eu denuncio no jornal, eu denuncio aqui na televisão, e a gente muitas vezes não vê o resultado prático dessa denúncia. Algumas pessoas começam a ironizar, dizer que não está acontecendo nada, quando a gente que está ali vendo sabe que tem muita coisa acontecendo. Mas eu queria te ouvir assim, como é que está você hoje, depois de 3 anos como vereador? Você está satisfeito? Está frustrado? Está sendo diferente do que você imaginava? Como é que está sendo a experiência? Márcio, muito importante a sua pergunta. Eu estou muito frustrado diante dos acontecidos na nossa cidade. Eu estava com uma esperança muito grande de poder fazer um trabalho em conjunto com o prefeito, diante de algumas situações que vinham acontecendo no cenário estadual, cenário federal, a nível de Operação Lava Jato. E ali eu tinha uma esperança muito grande de sentar naquela cadeira de vereador e trabalhar em conjunto com o prefeito, né? Essa era a minha grande esperança, de trabalhar, de se unir, de fazer projetos, de buscar recursos, né, de trabalhar de mãos dadas com o prefeito. Só que isso não aconteceu. Eu tive que escolher outra linha, que foi a linha de fiscalizar e fiscalizar com muito rigor o governo. E aí, a partir do momento quando eu comecei a fiscalizar muitas coisas erradas em seu governo, minha vida mudou completamente, né? Minha vida ela mudou tanto na parte de fiscalização, que a gente tem que se dedicar mais, e aí a gente abandona um pouco
as nossas origens, de ficar dentro da comunidade, de ver algumas situações de uma capina, uma limpeza, né, algumas coisas que a população tanto anseia também e cobra do vereador. Então você passa a ser uma pessoa um pouco mais técnica, para poder você fazer umas denúncias bem feitas, bem embasadas, para poder encaminhar para o judiciário. Aprendeu muito? Aprendi muito. E outra coisa que a gente lamenta muito, eu sinto que eu estou conquistando aí, infelizmente, muitos inimigos. E aí quando você conquista muitos inimigos, sua vida fica um pouco mais presa, porque você perde a sua privacidade. Então, a experiência que eu estou tendo nesses 3 anos, estou muito satisfeito com estar trabalhando da maneira que eu estou trabalhando, é o trabalho certo do vereador, que é fiscalizar e legislar, porém, eu nunca imaginava de encontrar um governo como esse e ter que mudar completamente o meu trabalho. Em vez de trabalhar com ele de mãos dadas para a cidade crescer, de ter que fiscalizar os atos dele, né, e cobrar, né, da justiça, né, algumas ações que estão acontecendo na nossa cidade. Por exemplo, você quer trabalhar de mão dadas com o prefeito, você indica uma obra, uma melhoria. E aí isso, quando não acontece, você encaminha ofícios, o município não responde, e aí você encaminha para o judiciário ele abre um inquérito e através de um inquérito culmina numa ação civil pública, e aí sim as obras começam a acontecer. Ou seja, é um governo onde a gente fiscalizados coisas práticas e legais, e também um governo onde nós temos avançado em ação civil pública recentemente aí pelo Ministério Público, pela primeira promotoria, principalmente o que tange no Hospital Raul Sertã e na maternidade, para concluir algumas obras que se iniciaram no ano de 2017 até hoje não foram entregues para a população. Você falou de uma coisa que eu acho muito importante, porque a população em geral ela espera do vereador um papel que não é do vereador, né? Procura muito. Você começou como vereador de localidade, vereador, tanto que era Marcinho do Alto, né? Quer dizer, um vereador representante de uma comunidade. Então, o vereador que geralmente exerce esse papel é muito procurado como um porta-voz, de certa forma, como quase um representante daquela comunidade, para poder pedir serviços básicos, né? Iluminação, capina, alguma obra localizada. E aí nunca é demais a gente reforçar para a população que isso daí é uma prática que bota o vereador numa situação difícil, porque muitas vezes ele é obrigado a fazer um papel que não é dele, e a população tem que entender que o vereador tem que ser isento, né? O vereador tem que ser isento, deveria ser interesse do executivo promover esse tipo de serviço, ser comunicado por qualquer via, não necessariamente pelo vereador, qualquer via, e tentar dar conta disso. Agora, quando o vereador fica na situação de ter que conseguir coisas para a comunidade, ele fica numa situação difícil para depois votar contra uma matéria do executivo, ele começa a comprometer a isenção. Então, acho que é importante aproveitar para... Eu sei que a gente tem muita coisa para falar, mas a sua postura acaba sendo uma postura que serve de mote para essa educação popular, porque naturalmente você gostaria de estar fazendo coisas pela comunidade, só que a partir do momento que a gente é confrontado com a necessidade de fiscalizar, é importante a população entender que você não se pode votar no vereador para depois bater no gabinete dele para pedir esse tipo de apoio. Não é para isso que se vota no vereador, né? Não, e é muito importante a gente passar isso para a população, Márcio, porque quando se tem um pedido de uma comunidade, a gente vai até lá, é fotografado, é feito um ofício encaminhado para o prefeito. O prefeito ele tem o poder de executar. Eu estou falando aqui que às vezes a gente não consegue executar esse tipo de serviço por inércia do prefeito. E aí as pessoas acham que aquele vereador que é de bairro, que eles sonhavam tanto que aquilo pudesse ser feito, isso não acontece. Mas o vereador faz a sua parte, que vai lá e fiscaliza que o serviço público não está sendo feito, seja em total, qual secretaria for, e a gente cobra. Tem vezes que a gente até abre uma ação contra a prefeitura para poder alguma coisa acontecer, como lá no bairro que eu moro, que é o Floresta, só para citar que é uma escola que está com um inquérito acompanhando as obras. Então, o vereador ele não tem o poder de fazer, o vereador tem o poder de fiscalizar os atos do executivo e encaminhar os ofícios para o executivo fazer as obras que têm que ser realizadas na comunidade. Isso foi um pouquinho da frustração, talvez, da população, de eu não estar conseguindo suprindo essa carência, não só na comunidade Floresta, mas em toda a cidade. Na Friburgo, eu sou um parlamentar da cidade toda, que algumas pessoas fazem contato comigo, mas isso é o que vem acontecendo agora recentemente diante do descaso do poder público em toda a cidade. Mas
É muito importante a gente frisar isso para a população, porque o vereador, ele não só faz os ofícios pedindo, mas ele fiscaliza todo um orçamento do município para poder fazer a máquina pública funcionar. E isso, ô Márcio, para concluir, tem me tomado muito tempo, porque são dezenas de inquéritos e denúncias, né, que gerou ação civil pública no Ministério Público Estadual, denúncias no Ministério Público do Trabalho, tá? Estadual, tanto na primeira como na segunda, denúncia no Ministério Público do Trabalho e denúncia no Ministério Público Federal. Então você não é só denunciar, você tem que apresentar mais embasamentos, alguns o Ministério Público até pede o arquivamento, eu tenho que contestar que não cabe o arquivamento, porque o Ministério Público recebe documentação da Prefeitura que não é verídica aquilo que está sendo realizado, então você tem que contestar, isso toma muito tempo. Mas eu estou muito satisfeito com o nosso mandato, as pessoas que acompanham realmente o nosso mandato estão tendo uma opinião pública sobre o nosso mandato, e é assim que eu vou manter o meu mandato, e é assim que eu vou cumprir o meu mandato até o dia 31 de dezembro de 2020. Eu te perguntei brevemente se você aprendeu muito, né? Foi uma pergunta meio genérica, mas assim, tudo que você está descrevendo são procedimentos. Você quando chegou na política, você estava preparado para ela? Você conhecia todos esses meandros? Você acha que a pessoa que geralmente se candidata, ela está pronta para encarar a função de vereador, ou é o tipo de coisa que você aprende fazendo? Não, tem muita coisa que eu tenho que aprender muito ainda, você aprende, né? Mas eu já tinha toda assim, um pouco de visão como que era a máquina pública, porque eu participei de outros governos, participei e pedi exoneração do cargo, né? Então eu já entendia que eu ia encontrar muitas dificuldades, não como eu estou encontrando nesse governo, mas eu já tinha um pouco de experiência sobre a máquina pública, porque eu já tinha trabalhado 2 anos em um governo e 2 anos em outro governo, então eu já tinha os caminhos aonde fiscalizar, onde que estava acontecendo mais ou menos assim, o que eu posso dizer para a população, os maiores descasos dentro do poder público. Assim, eu falei isso brevemente também, tem pessoas, algumas até investigadas, né, que atualmente já estão meio se colocando um pouco confortáveis para debochar um pouquinho, falar que não tem nada, que não aparece nada. Você tem alguma investigação atual, alguma coisa que você gostaria de falar, alguma coisa que você possa falar, de alguma apuração atual, alguma denúncia que esteja em vez de acontecer, de ser elaborada? Enfim, algum trabalho de fiscalização que você gostaria de destacar, que você acha que vale a pena dividir com a população, assim, não? Bem, nós temos todo que possa falar, né? Porque hoje nem tudo pode falar. Né? Como eu disse aqui, nós temos um trabalho feito desde o início do ano de 2017. Um trabalho que foi feito, que foi encaminhado não só para o Ministério Público Estadual, mas para o Ministério Público Federal. Aquele que começou com a doação de medicamentos, é isso? Doação de medicamentos. Doação meio entre aspas, né? Isso. Com aquela licitação que houve da falta de esterilização dos equipamentos, que é onde interditou a CME do Hospital Raul Sertã e também interditou a CME do Hospital Maternidade, né? E a gente provamos ali que não tinha necessidade de terceirizar os serviços ainda estavam sendo mal prestados. É um absurdo. É um absurdo. Aquilo tudo se encontra ainda no judiciário. Foi essa história que quebrou minha confiança no prefeito. Foi exatamente essa história. Porque eu liguei para ele e falei, prefeito, eu tenho aqui, não está esterilizando o Raul Sertã, eu tenho dados, fotos, nome, vídeo, tenho tudo. Não quero fazer um escândalo, resolve isso. No dia seguinte, chegou um memorando da então secretária Michele Silvati, orientando que os médicos continuassem operando e que o paciente que não fosse operado processasse o médico. Ali eu percebi que eu estava lidando com outro tipo de gente, entendeu? Naquele momento ali, de lá para cá vieram muitas outras coisas, né? Esse, no caso da biópsia, acabou redundando, né, na operação da Polícia Federal, né, que afastou judicialmente, né, secretário, subsecretário, não é isso? Isso, e todas aquelas informações que você recebeu, eu também recebi algumas informações. Né, pessoas muito importantes que trabalhavam dentro da área da saúde, fizeram contato conosco e marcaram algumas reuniões para passar tudo aquilo que eles estavam passando no hospital, as ordens que eles estavam recebendo e que não cabia a eles fazer. E a gente juntamos toda a documentação, né, encaminhamos para o Ministério Público Estadual, aguardamos um pouco pelo Ministério Público Estadual. Depois, em reunião no Ministério Público Federal, com os colegas vereadores, nós tivemos entendimento de também encaminhar para o federal, porque tinha verba federal, e onde houve o desfecho. E o prefeito sabia muito bem. Tá? Quando você falou que o prefeito perdeu toda a credibilidade naquele primeiro momento, eu digo porque teve parlamentar na Câmara que não acreditava que o prefeito poderia estar fazendo algo de errado, e eu tive a oportunidade de ir lá no gabinete do prefeito, até para alertar ele em alguma coisa, 2 meses antes da vinda da Polícia Federal em Friburgo, e eu passei quase que toda essa informação para ele, quase que todas, não passei todas porque estava em sigilo e algumas oitivas que tinham que ser feitas. Mas eu já sabia que alguma coisa ia acontecer.
E ele não deu a mínima, né? Ele não deu a mínima. Pelo contrário, ele ainda demitiu ainda algumas pessoas que estavam na gestão da saúde naquele primeiro momento, como diretor, enfermeiro da geral, que tentaram ajudar ali para poder desinterditar a CME com coisas pequenas que deveria ser feito. Ou seja, havia um interesse ali de sucatear aquele setor, de não funcionar para manter aquele contrato com aquela empresa, né? Biox no Rio, para poder 780 mil, com 20 e poucos mil recuperou a CME. Né? E a maternidade estava esterilizando, a maternidade não passava por problema algum. Simplesmente eles mandaram lacrar a maternidade para também fazer os mesmos procedimentos que não estavam sendo feitos. Então, a sua pergunta, nós temos parlamentares que estão sendo investigados, tá, por superfaturamento, e tem muito deboche, às vezes eles debocham da gente na Câmara, eu não vejo a hora da Justiça chegar em Nova Friburgo e colocar essas pessoas na cadeia. Não é só colocar prefeito na cadeia, não. É colocar vereador na cadeia e secretário na cadeia. Tá? Sim. Tem muitas coisas que tem que acontecer na nossa cidade. Sem dúvida nenhuma é caso de cadeia. E tá? um Então, essas ironias que você tinha perguntado que a gente Uhum. sofre na Câmara, essas ironias eu olho assim e sempre penso no meu pensamento. Uma hora vocês aguardem que, por volta de 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, vão estar batendo na sua porta e vai ser um momento de momento de tristeza, porque tem a família dessas pessoas por trás que vai sofrer muito. Mas assim, a felicidade da justiça ser feita, porque muitas pessoas, Márcio, estão morrendo por causa dessa corrupção. Sim. Uma corrupção que não está freada, uma corrupção que ainda continua, né? Uma corrupção que ainda está sendo levada adiante na nossa cidade. Assim, vou te interromper brevemente para a gente fazer nosso único intervalo. Tem bastante ainda assunto para a gente tratar no segundo bloco, espero que estejam gostando tanto quanto eu. A gente já está voltando, rapidinho. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Olá, amigos de casa, estamos de volta para o nosso segundo, infelizmente, último bloco. Hoje recebendo o vereador Marcinho Alves, que já venho convidando há algum tempo, já tinha vontade de gravar esse programa há bastante tempo, a gente demorou para conseguir juntar as agendas aí. Agradeço mais uma vez, Marcinho, por você ter aceitado o convite assim meio em cima da hora, né? Mas a gente já estava falando algumas coisas no primeiro bloco que me dão um gancho. É importante, eu aproveito para falar, me dirigir ao judiciário, no sentido de falar realmente que a gente muitas vezes precisa desse apoio. Eu sei que o judiciário tem muitas pessoas sérias que querem realmente, são pessoas idealistas, né? Fizeram um concurso por idealismo, e eu preciso apelar a esse idealismo porque muitas vezes a gente assume riscos, a gente fica denunciando e corre risco às vezes de cair no ridículo e de passar uma mensagem de que vale tudo, de que pode tudo. Porque o que está acontecendo, por exemplo, no caso do transporte coletivo, você pode falar bastante sobre isso, é um desafio à justiça, o que está acontecendo aqui, é um deboche e é um desafio, é colocar a justiça e falar, bom, vamos esticar essa corda até ver onde ela arrebenta, porque o que foi feito com relação à falta de licitação foi evidentemente intencional, né? Tentou-se prorrogar por 5 anos um contrato improrrogável, e tudo redundou no que a gente está vendo. Essa situação, por exemplo, foi definida como ilegal o meio que se usou para poder pagar o subsídio. Né? O próprio Ministério Público Estadual definiu como ilegal. E você me traz a informação, estava me falando aqui nos bastidores, de que já foi feito um 4º depósito. Então, isso após uma recomendação de que isso era um caso de improbidade. Então, a gente realmente precisa de uma manifestação, em algum momento, da justiça, porque temos visto situações que são realmente desafiadoras, né? Não sei o que você pode acrescentar a esse respeito. Primeiramente, Márcio, o que eu posso lhe falar é que você não está sozinho não, tá? Quero te parabenizar pelo seu trabalho, quero te parabenizar pela sua coragem por Nova Friburgo. São pessoas que realmente se preocupam com a população, que colocam a cara, e a gente corre muitos riscos com isso. Então, te dizer que você não está sozinho não. Eu tenho certeza disso. Nós, como parlamentares, nós estamos acompanhando realmente quem trabalha, quem faz as matérias, quem divulga para a população realmente o que está acontecendo, porque são pessoas como você, pessoas corajosas que podem mudar e vai mudar todo o cenário da nossa cidade. Se você for o único que eu vi até hoje, o único,
a realmente peitar difamador profissional que fica ali na Câmara Municipal, foi o único que botou o dedo na ferida, o dedo na cara ali, de falar desse absurdo, porque tem vereador ali dentro gastando dinheiro público para difamar os outros, para poder espalhar notícia falsa. Esse tipo de gente não passa pelos estresses que a gente passa, né? É muito fácil você viver mentindo e ganhar para isso. E você foi o único realmente que peitou esse tipo de coisa, enfrentou, enfim. Então, você tem meu respeito. Eu já te falei isso, você é uma pessoa de coragem, uma pessoa que enfrenta e age conforme acredita, né? Como eu te falei, não preciso concordar com tudo que você pensa, mas eu respeito quem age conforme pensa. Pessoa que não mente, que não age, pensa de um jeito e age de outro porque é conveniente. Então, eu respeito esse tipo de atitude e tenho certeza que existem bons vereadores. Eu nunca coloquei no mesmo saco, sabe? Nunca fui injusto aqui de dizer, nenhum presta, como muita gente fala, muita gente que nunca foi a uma sessão, que nunca acompanha uma audiência pública e fala isso. Não é verdade, evidentemente. Tem pessoas boas na política friburguense, tem pessoas boas que poderiam estar na política friburguense, nós temos bons quadros, a prefeitura é cheia de quadros técnicos bons, você pode testemunhar isso, tem muita gente competente ali dentro, inclusive alguns nomeados, inclusive algumas indicações, são pessoas muito boas. Agora, é claro que tem muita coisa errada vindo de cima, né? Com certeza, Márcio. E voltando à sua pergunta que você tinha feito sobre, recentemente, né, o que vem acontecendo aí com o nosso transporte público, nós temos prova suficiente, quando a gente fala que nós temos prova suficiente, houve por parte do governo nenhum interesse em fazer um processo para poder fazer um edital, né, foi tudo praticamente planejado para acontecer o que está acontecendo hoje, só que eles nunca imaginavam de ter essa fiscalização com tanto rigor. Eles não imaginavam também que um termo de ajustamento de conduta não ia ser homologado, né? Por mais que teve o Ministério Público do Trabalho e a Prefeitura, mas não foi homologado pela juíza, né? E de lá para cá, né, o prefeito ele vem de uma maneira praticando atos ilegal. O que é praticando atos ilegal? A partir do momento que ele decretou o decreto, nós chegamos na Câmara e nos reunimos, né, eu, vereador Zezinho, vereador Pierre, vereador Wellington, vereador Johnny, para a gente fazer um decreto legislativo para assustar o decreto do Executivo. Só que, infelizmente, eu pedi até o pedido de excepcionalidade, meu pedido de excepcionalidade foi negado. O que é o pedido de excepcionalidade? É para poder o projeto ele ir à votação, não passar pelos trâmites, passar pelas comissões para ser votado, isso é normal dentro da Câmara. Né? E aí ele foi negado, ele não teve a votação suficiente. Então, após aquele momento, nós fizemos um documento, né? Foi feito um documento, o vereador Zezinho fez o documento, nós embasamos todas as provas que nós tínhamos, dos pagamentos que estavam sendo feitos do subsídio, né? Que não cabia o subsídio, não cabe esse subsídio, e foi encaminhado para a Justiça. Houve no primeiro momento, uma colocação da segunda promotoria, que não cabia, pedindo indeferimento. Nós fizemos um contraposto, rapidamente todos os vereadores se juntaram, o vereador Zezinho junto com o seu jurídico, rapidamente, e aí essa documentação ele passou por uma análise pela primeira promotoria, pela doutora Cláudia Kondak, e no dia 17 de outubro, aí sim veio a recomendação da primeira promotoria pela doutora Cláudia, que suspendesse imediatamente qualquer valor pago a nível de subsídio, né? Esses 600 mil, ainda cobrar, que já tinha sido pago, né? Que tinha sido pago. E ali foi uma felicidade para a gente, porque a gente, através do nosso trabalho, foi uma vitória, porque hoje a cidade, o básico falta hoje, não saindo do foco, você vai para um posto de saúde, você não consegue fazer um exame de sangue porque você não tem um laboratório. Então, são dinheiros que estão sendo pagos pela fonte 01, que é do recurso próprio, que a gente falamos ali, estancamos e agora vai ter as medidas para poder haver as penalidades. E o que aconteceu? Né, após o dia 17, eu fiquei sabendo que no dia 9 de novembro, tá, foram pagos mais 300 mil. O que eu fiz? Pegamos essas provas, desses 300 mil, 150 mil pago pela fonte 013, que é a fonte da Ordem de Mobilidade Urbana, e 150 mil pela fonte 01, que é recursos próprios. E protocolamos mais uma vez ao Ministério Público no dia 29 de outubro, pedindo que o Ministério Público se manifestasse diante do absurdo deles continuar pagando subsídio, né? E aí, quando eu fui para protocolar o documento, eu me deparei com um inquérito em sigilo. Aquilo também já me trouxe uma preocupação, porque a gente já não podia acompanhar mais. Nós não somos parte envolvida
Tá? Então eu já não tinha mais ciência do que estava acontecendo no inquérito, eu não tinha ciência do que a prefeitura respondeu para o Ministério Público, porque não tem como responder, não tem documento que ateste a legalidade do subsídio. Não tem. Pelo contrário, se eles apresentar alguma documentação, pode até passar para a parte criminal, pode ser algum documento produzido. E aí, mais esse protocolo que eu fiz no dia 29 desse depósito do dia 9 de novembro. Você fez 29 de novembro, né? Foi dia 9, juntamos Foi no dia 9 o depósito, só que até eu pegar as provas, leva uns dias e eu fazia a documentação para protocolar a denúncia no final do mês. E aí a gente está aguardando um desfecho dessa denúncia, cabe uma improbidade, a promotora ela fez uma recomendação, mas ela já poderia ter encaminhado para o juiz. Sim, já poderia ter feito coisas mais sérias. Já poderia ter feito coisas mais sérias, só que aí aconteceu outra situação ainda mais grave. Além de não haver o judiciário não se pronunciar diante desse absurdo, desse afronto do prefeito Renato Bravo, foi pago agora, no dia 10 desse mês, se não me engano, segunda-feira ou terça, que a gente teve acesso ao documento, ontem, eu e o vereador Jânio Marcos fomos até a Secretaria de Fazenda pegar a documentação, houve mais um pagamento. 10 de dezembro. 10 de dezembro, de mais 300 mil, totalizando R$1.200.000. Ou seja, a primeira promotoria se manifestou quando tinha sido pago 600 mil. E isso continua. Então, é uma situação muito delicada, é uma situação que os poderes são independentes. Nós entendemos que a promotoria, pela primeira promotoria, a doutora Cláudia, ela tem os entendimentos dela, ela está apurando algumas outras coisas que foram encaminhadas para ela. Porém, os subsídios que estão sendo pagos, que poderiam ser paralisados com essa recomendação dela, isso não está acontecendo. Eu te entendo perfeitamente. Assim, depois do que foi dito na recomendação e do que vem acontecendo desde então, é evidente que, mesmo que, de alguma forma, o Ministério Público tenha mudado o entendimento dele a respeito da legalidade ou ilegalidade do que está acontecendo, ele deve uma satisfação à população. Alguma coisa tem que ser feita ou dita para explicar, porque se nós ligamos o que foi escrito na recomendação com o que está acontecendo agora, era um caso de afastamento. Sim. É um caso de afastamento por improbidade. Sim. Né? Isso no mínimo. Então, é evidente que a gente espera um pronunciamento em algum momento, alguma satisfação à sociedade, porque se mudou o entendimento, para a gente entender, porque até então o que está acontecendo soa como um desafio à justiça. E uma coisa que a gente, como parlamentar, ajuda muito o judiciário. Hoje, a gente entende que o Ministério Público trabalha muito, mas o Legislativo, através de nós, vereadores, nós trabalhamos até demais. Porque as denúncias que nós levamos para o Ministério Público, a gente já leva denúncias já com todos os fatos, muito bem embasado. Praticamente só chega lá para ela pedir mesmo, para poder fazer alguma avaliação dos documentos, se os documentos são verídicos, passar por alguma análise, para se pedir, para fazer os encaminhamentos. E assim, sob sigilo esse inquérito é uma observação onde que eu estou cobrando muito. Nós protocolamos um documento, o vereador Zezinho fez um documento, nós protocolamos junto para poder pedir vistas do inquérito. Nós queremos olhar, ver o inquérito, porque eu tenho certeza, Márcio, que quando eu olhar o inquérito e ver a documentação apresentada pela prefeitura, eu mesmo vou poder estar ajudando o judiciário, mostrando que aquela documentação não cabe, que tem que haver uma manifestação imediata do Ministério Público e abrir uma improbidade e o afastamento do prefeito Renato Bravo. Porque se falar que é gratuidade, quando a empresa comprou, quando essas pessoas agora compraram a empresa, tem um contrato que eles abriram mão da gratuidade. Tá? Se falar que tem uma planilha de custo, essa planilha de custo está sendo contestada no Tribunal de Contas, pedindo um reajuste pelo próprio prefeito de 4,10. Então, como que o município, através da prefeitura, faz uma planilha de custo, elaborando um valor de 4,10 e simplesmente baixa um decreto para 4,40? Na verdade é 4,47. 4,47. Por aí. Então, não tem argumentos que comprovam a legalidade desse subsídio. Então, a gente está muito esperançoso em arrumar uma maneira de estar visualizando esse inquérito. Nós sabemos que nós não somos parte envolvida, nós só apresentamos as denúncias para se juntar ao inquérito, mas eu peço aqui encarecidamente que o Ministério Público quebre esse sigilo desse inquérito para nós, parlamentar, poder acompanhar realmente a resposta que ficamos sabendo por alto, né? É muito importante eu falar que ficamos sabendo por alto que houve uma resposta do
da Prefeitura no dia 22 de novembro. A Prefeitura encaminhou documentos para o Ministério Público e nós queremos saber que tipo de documento é esse que garante essa legalidade. Porque o município está muito assim garantido que esse documento ele é válido porque ele continua fazendo o pagamento. Então, ou não pode deixar de fazer, né? Ou não pode deixar. Se colocou numa situação de muita fragilidade para negociar. Claro que assim, eu questiono muito mais a forma do que o próprio subsídio, porque o equilíbrio econômico é necessário. Tem que saber qual teria que ser o tamanho dele, se é que ele precisa existir. Os números têm que ser todos abertos e se calcular onde fica esse equilíbrio econômico. Agora, a forma realmente é muito problemática e eu entendo que vocês, Zezinho, ainda, além do questionamento que eu faço, ainda fazem o outro que é do próprio subsídio. Mas assim, a gente está quase acabando o nosso tempo. Você, ano passado, foi candidato a deputado, né, teve uma votação bastante expressiva. Queria que você falasse um pouquinho de futuro. O que você falou no início do programa que estava um pouco frustrado com o mandato, não com o mandato, não com a sua atuação, mas com a dificuldade de conseguir, às vezes, algum resultado depois de fazer um trabalho de investigação, de apuração, entregar tudo prontinho e as coisas demorarem um pouco, né? O que você está pensando para o ano que vem? Márcio, diante de tudo que nós estamos apresentando, queria deixar muito aqui claro para a população que nós não queremos apresentar o que está ruim e se promover em uma candidatura possível para o ano que vem. Se nós estamos se manifestando para tentar uma mudança no ano que vem, é porque nós não acreditamos nos nomes que tem aí no cenário e também a gente está com uma frustração com o judiciário. Então, isso tudo é um conjunto para a gente poder pensar em dar um passo maior no ano que vem. Então, o ano que vem será dado um passo maior, será dado um passo a nível do executivo, né? Nós do Republicanos estamos pensando nisso, né? Eu e o vereador Johnny Maica, em conjunto com os demais vereadores, professor Pierre, Johnny, vereador Zezinho, posso falar com muita propriedade, porque eles também já não aguentam mais acreditar num novo nome, né? Porque a gente vem mostrando o nosso caráter, nós vem mostrando as nossas origens, nós queremos o melhor para a nossa cidade. Então, a expectativa de ano que vem é escolher um nome entre nós 5 para poder apresentar para a população, para poder a gente mudar todo esse cenário que vem acontecendo há anos na nossa cidade, que é um serviço muito ruim que é prestado, serviço público, e agora recentemente ainda muita corrupção. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para a população. Em momento algum a gente quer apresentar o ruim e querer se promover para as eleições futuras que vêm, mas sim acreditar em nós e pedir o apoio da população para mudar todo esse cenário, porque a gente não aguenta ficar dentro de uma Câmara Municipal vendo o governo fazer tudo de errado, denunciando a justiça, demorando para poder fazer os seus encaminhamentos, Márcio. Sim, obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo falar com a gente aqui. Tem mais um ano de mandato pela frente aí, espero que não seja um ano de tanto, que a gente seja obrigado a fiscalizar tanto, mas isso vai depender mais da justiça, aparentemente, do que de qualquer outro lugar, para a gente, de repente, conseguir ter um ano mais harmônico, né? Enfim, te agradeço muito por ter vindo aqui contar um pouco dessa história e desse momento atual da política. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. A gente volta semana que vem com mais um programa Direto ao Ponto. Até lá. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.